E aí, pessoal, tudo bem? Então, continuando, com o conteúdo da última aula, neste vídeo nós vamos descobrir aonde está localizado o vetor velocidade, tá? Então, vamos utilizar aqui o mesmo gráfico da aula passada e até os mesmos vetores, tá? Então, na última aula aqui, rapidinho, vimos que tem uma partícula aqui, ó, vamos chamar aqui de partícula P, que em um momento zero aqui, um certo momento inicial aqui zero, essa partícula ela começou a se deslocar nessa outra posição sobre um tempo 1, ok? Que depois a gente vai falar que tempo que foi esse tempo zero e tempo 1 aqui. Então posicionamos, a partícula aqui em 2i e 4j no vetor R0 e colocamos a outra posição 1 aqui, que foi em 6i e 2j. Calculamos, a variação do vetor posição, ok? Então, imagina assim, ó, conforme o tempo foi passando entre esses dois momentos, a partícula ela estava aqui, por exemplo, ela foi caminhando, Vamos falar assim, Ela foi caminhando assim, não foi? Caminhando. E aí o vetor aqui, ó, ele foi mudando, Ó, mudou, ele foi mudando, não foi? Foi mudando, até chegar aqui. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que esse vetor posição, ele variou até aqui, nessa posição final aqui, entre o tempo 0 e o tempo 1. Ok? E aí vem, quanto foi esta variação? Quanto foi a variação do vetor posição? Foi a variação ΔR. Por quê? Para a gente saber a variação entre um início e fim, a gente faz variação é igual a posição final menos a inicial, no caso aqui R1 menos R0, só que estamos falando agora de grandezas vetoriais, então temos que fazer adição, subtração vetorial, ok? Então fizemos aqui e chegamos no vetor ΔR, a variação do vetor posição, ok? Bem, então, beleza. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Então, vou apagar aqui, ó, essas pontinhas aqui, tá? Já vai entender aqui. Eu vou dar uma limpada aqui para a gente começar a falar do assunto de hoje. Precisei dar essa volta aqui para a gente não perder o raciocínio, tá? Então, sabemos que o vetor ΔR ficou 4, ficou 4 na direção I, menos 2 na direção J. Agora vamos lá, velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, ok? Velocidade é a variação do vetor posição dividido pela variação do tempo. Olha só que interessante aqui, ó, pessoal. Muita atenção nesse ponto, hein? Que muda umas coisas aqui conceituais importantes. Velocidade não é a variação do espaço em função do tempo? Ele variou tanto em x quanto em y aqui. Então, por isso que é uma grandeza vetorial.
ele variou tanto em x quanto em y, como está também dizendo para onde foi, em que sentido, né, que foi que variou. Por isso que velocidade vai ser uma grandeza vetorial, tá? Então vamos dizer assim, ó, e o tempo? O tempo não é uma grandeza vetorial. O tempo é uma grandeza escalar, né? Então, se nós dividir um vetor por uma grandeza escalar, o resultado vai ser um vetor, tá? É similar a gente estiver fazendo uma multiplicação assim aqui, ó. 1 dividido por delta t vezes o vetor, certo? Deslocamento. Lembra, depois você pode voltar lá na aula de multiplicação, multiplicação de um vetor por uma grandeza escalar, e aí você associa. Isso aqui, ó, vai ser uma grandeza escalar. Isso aqui é uma grandeza vetorial. O resultado vai ser uma grandeza vetorial. Certo? Bem, voltando. Então, o ΔR vai ser o quê? O ΔR vai ser 4i menos 2j. E aí, vamos falar que o tempo zero é 0, ok? E o tempo 1 é 2. 2 segundos aqui. Vamos falar que aqui em metros, tá? Vou colocar unidades aqui, em metros. Então, entre o tempo 1 menos o tempo 0, ok? Só para ir por passos aqui, pessoal. Desculpa aí, paciência, pessoal, para a gente ninguém se perder, né? Vamos devagarzinho aí. Então, estamos fazendo aqui R1 menos o R0, ok? Então, velocidade vai ser o resultado aqui que nós já fizemos, 4i menos 2j, dividido por o quê? 2 menos 0, que vai ser 4i menos 2j dividido por 2. Aí você tem que dividir, bem, isso aqui é a mesma coisa de a gente estar escrevendo assim, ó, meio vezes 4i menos 2j. Lembra na aula lá de multiplicação de uma grandeza escalar por vetorial? Então, a gente multiplica aqui e multiplica aqui, ó. Então, é como se estivesse dividindo, né? Então, vai ser 2i, porque 4 dividido por 2 vai dar 2, e 2 dividido por 2 vai dar menos j, ok? Então, aqui, ó, eu dividi 2 pela componente i e dividi 2 pela componente j. Então, ficou 2i menos 2j. Bem, então, vamos lá. Olha só. O vetor velocidade, ele está aqui então, ó. Ele está 2i menos 1j, ó. Está aqui, ó, a velocidade, ó. Olha só. O vetor velocidade está aqui. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu pôr os dois aqui, ó. 2 na direção i, menos 1 para baixo aqui na direção j. Olha só que interessante, ó. O vetor velocidade ele está sobreposto ao vetor deslocamento. Só que ele tem um módulo, né? Um módulo que é o seu comprimento aqui, que é o seu módulo, vai ter representado pelo valor da velocidade, certo? Então vamos lá. Por exemplo, ó, o exercício pergunta qual que é a velocidade, né? O vetor velocidade média entre esses dois instantes. É
o quê? 2i menos j. Ah, certo. E qual que é o valor desse vetor velocidade, né? Qual que é, como é que se diz, o módulo, né, da velocidade média? Aí nós temos que fazer, né, aquela continha que a gente aprendeu. Vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E vai dar, vamos lá, fazer aqui na calculadora aqui. Raiz, peraí, raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vamos estar falando que é 2,23 metros por segundo, aproximadamente, tá? 2,23 metros por segundo vai ser o módulo da velocidade. O módulo. Ou seja, o que é 2,23? É o comprimento desse vetor velocidade. Tá? Bem, aí a gente aí fala, e se a gente fosse fazer representação do vetor por coordenada polar? Então a gente tinha que descobrir qual que é o ângulo, certo, desse vetor. O ângulo desse vetor a gente faz pelo inverso da tangente E, que vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então nós temos que o cateto adjacente é a componente x aqui. Então nós estamos falando de 2. E o cateto desculpa. O cateto oposto é o y aqui, que é menos 1, representado pela coordenada menos y aqui, ó. E o cateto adjacente é o 2. Ok? Então, se a gente fazer na calculadora científica que o inverso da tangente de menos meio, vou aqui, peraí um pouquinho, menos meio, a gente vai chegar a um ângulo de 26,56 graus, aproximadamente. Menos, né? Menos 26,56 graus. Que ângulo é esse? É esse ângulo aqui, ó, em relação a x, ó. É um ângulo que está aqui, ó, em relação a essa orientação aqui, ó, x, ó. É esse ângulo aqui que nós estamos falando. Então, podemos estar falando que a velocidade, ela é o quê? Ela é 2,23 em módulo. Aí a gente faz assim, ó, o símbolo, ó. Dica aqui que está para baixo assim, ó. E a gente fala que está aqui, ó, 26,56 graus metros por segundo. Então, pode estar em coordenadas cartesianas, a velocidade é isso aqui, e em coordenadas polares, a velocidade é isso aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Só que aqui está falando em componentes x e y, e aqui estamos falando em módulo e direção, em coordenada polar, né? Módulo em sentido, ok? Então é isso aí, pessoal. Vetor velocidade. Uma regra que você tem que levar sempre para frente aí. O vetor velocidade, ele sempre está no mesmo sentido e direção do deslocamento.
Isso aí é uma regra, tá? Velocidade, o vetor velocidade, ele sempre está sobreposto, e tanto em sentido quanto em direção, no vetor ΔR. Só que sua magnitude, né, o seu módulo, ele vai depender da velocidade, do seu, da rapidez do que foi. Ok, pessoal? Espero que fique claro. Daqui para frente, né, a gente começa a avançar mais aí. Mas essas aulas aí é bem importante depois você assistir de novo, refletir, para que o nosso cérebro comece a pensar agora em grandezas vetoriais, né? Estamos mais falando de velocidade só em módulo, como grandeza escalar, né? Como era antigamente. Agora estamos falando de velocidade de forma vetorial. Então, qualquer exercício que daqui para frente pergunte, determine a velocidade. Ele não está perguntando o módulo somente, ele está perguntando o módulo, a direção e o sentido. Ou seja, ele está perguntando o vetor velocidade. Você tem que começar a visualizar daqui para frente o vetor. O que ele quer é a resposta em 3 informações: módulo, direção e sentido. Tá? Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que não estou acelerando um pouquinho mais, porque já foi passado bastante conceito, né? Então agora eu estou dando uma aceleradinha aí, porque a gente tem bastante conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa aí, manda uma mensagem. E é isso aí. Um abraço, pessoal.